Porque o Nando Moura claramente é um avatar digital. Ele se tornou ao longo da vida dele, tanto que é um cara que vive isolado em casa, com opiniões caseiras, vivendo um mundo distante da realidade. É tanto que a gente, como um grupo político, se propõe a sofrer, né, as vicissitudes de lidar com o mundo real. E ele não, ele, né, é esse avatar digital. E ele deve sofrer muito com as dores do avatar digital, porque a vida dele, material, se baseia exclusivamente no trabalho do avatar digital dele, né? Imagino que deva ser bem, bem doloroso. O Brigadeiro é um dos caras que entendeu o game. O Brigadeiro é um dos caras que entendeu. Poucas pessoas entenderam esse mundo melhor do que o Brigadeiro. Eu posso colocar algumas pessoas que entenderam a lógica toda. O Brigadeiro se inclui nisso. O Ryan dos Santos se inclui nisso. O Marçal um pouco. São pessoas que entenderam, tá? Que eles não são um avatar digital. O Brigadeiro não é um avatar digital. Vocês já viram o Brigadeiro de perto? O Brigadeiro ele é muito denso, ele tem uma massa muscular real. Ele concretamente ele tá fazendo o exercício dele, ele tá fazendo, tá praticando a cópula dele, ele toma o vinho dele à noite, mas pratica a cópula, ele bate as metas de proteína, ele sustenta uma vida boa que ele tem. Ou seja, o Brigadeiro é um sujeito concreto que existe no mundo real. Você chega perto do Brigadeiro, você percebe que o Brigadeiro existe, entendeu? Dito isso, o Brigadeiro entende que o avatar digital dele não é ele. O Brigadeiro real, como eu falei, se você apertar ele tá todo denso ali, com muita massa muscular. Ele existe muito. Ele entende que aquela figura, o transo muito, é esse avatar digital que a tudo é permitido, viver, morrer, perder, ganhar. Essa leitura dele, essa separação que ele faz, tá, de uma coisa com a outra, pra mim é um ato de inteligência dele. E inclusive é um ato de inteligência pra todos eles que entendem essa separação dele com o avatar digital, tá? Eu acho que pessoas que conseguem fazer essa ruptura, elas são mais aptas a sobreviver nesse mundo maluco. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? PC Siqueira. O PC Siqueira nunca entendeu que ele é um avatar digital. O avatar morreu, ele morreu. O avatar morreu, ele se matou. Vocês entenderam? Quando mataram o avatar digital do PC Siqueira, o PC Siqueira fisicamente morreu. As pessoas têm doenças psíquicas ligadas a dramas e cancelamentos que elas sofrem digitalmente. Um cara como o Brigadeiro, ele não sofre por dano digital. Ele não sofre nenhum dano digital, vocês entendem? O Brigadeiro tá cagando porque acham dele. E isso é uma força. O Marçal é assim, aquele Ryan dos Santos é assim. Várias pessoas são assim, elas não sofrem com isso. E a gente precisa aprender a não sofrer com isso. Na verdade, as pessoas precisam... A grande lição que as pessoas precisam ter é aprender isso. Eu mesmo não sei porque eu sofro digitalmente. Eu sofro as dores do meu avatar digital e eu preciso o tempo todo falar, pô, eu não sou o avatar digital, eu sou o Renan. Eu fiquei tão maluco com esse tema, tá? Que o meu próximo tema da Valete, meu próximo texto da Valete é sobre isso. E no final eu fico meio maluco. Tanto que eu falo assim, uma das melhores peças que eu já escrevi é sobre avatares digitais. Eu posso ler aqui, Riso? O último parágrafo. Então eu tô explicando essa lógica. Esse artigo chama, já começa meio maluco, chama Quem Você Sou. Eu vou mandar pro Riso aqui, tá? E aí nesse artigo, Quem Você Sou, é um diálogo meu com o meu avatar digital. É eu conversando com esse Renan. Sabe esse Renan que você tá vendo aí? Esse cara não sou eu. E eu tô vendo ele na tela, ele não sou eu. Mas ele é eu, por algum momento. Ou ele fui eu. Ou ele é, ou será eu. Sacou? Eu tenho que entender que eu e ele não somos a mesma pessoa. Mas quando eu dropo ele na internet, ele vira uma pílula que fica rodando, ele vira um corte, alguém corta e usa, ele fica lá vivendo. Quem é ele? Se ele morrer, eu não morri. Mas quando eu morrer, eu vou estar vivo através dele? Vocês entenderam? Porque a partir do momento que eu sofro fisicamente aqui, ó, corporalmente, as dores de um ataque virtual, alguma coisa, estão atacando meu avatar. São pessoas que concretamente não sabem quem eu sou. Mas se eu sofro isso, eu tô tendo um dano real por conta disso. Ou seja, minha psique me entende vinculado a ele. Sacou? Minha psique me vincula a esse avatar, mas eu não sou esse avatar. E eu tenho que aprender a não ser esse avatar. Você tá falando uma coisa interessante aqui. O Bill Maher, o comediante Bill Maher, eu não vou botar inteiro porque em inglês é grande. On my visit to the White House. Ele é um cara que xinga bastante Trump, é democrata e tal. E ele foi na Casa Branca, que eu tava com o Trump, ele já tava com o Trump semana passada, enfim. E aí ele falou que, cara, o cara que ele jantou na Casa Branca não é o cara que ele viu nos púlpitos. O cara que conversou na Casa Branca não é o cara não é o Trump, a galera, não sei o quê. E ele fala da conversa que teve com o Trump, que foi um outro cara X. Aí ele fala, pô, por que o Trump é esse cara diferente? Eu não sei. Mas eu gostei desse Trump que eu encontrei no jantar. Perfeito, porque o Trump, ele tem um avatar digital. E eu acho que as pessoas mais aptas a sobreviver nesse mundo, o Trump é um cara extremamente apto.
São pessoas que são mortas e canceladas diariamente com o avatar delas. Elas entendem que o avatar vai estar vivo, que eles vão estar corporalmente vivos no dia seguinte, entendeu, Riso? E eu acho que a antifragilidade no mundo digital é sobre isso. Porque a antifragilidade significa você entender que o seu eu concreto, eles têm que estar vivendo bem. E aí, você vai criando oportunidades para os seus milhões de avatares digitais, porque o Renan que tá gravando esse vídeo hoje não é o avatar que vai estar amanhã falando, são figuras diferentes, são tipos humanos diferentes, às vezes, são discursos diferentes, e ele vai, morre, vem, e eu acho isso muito louco, porque ou é um cinismo ou uma adaptação, e talvez seja uma adaptação da psique humana, e algumas pessoas são mais adaptáveis do que outras. Eu já citei, o caso do Marcelo Brigadeiro é um dos casos assim, ó, este cara vai sobreviver. Este cara é mais apto. Eu não sou. No final, né? Eu tô falando de vários avatares digitais, né? Cito também o Ambulocetos ali no processo. Aí no final, Pablo Marçal eu cito. Veja no final o que eu falo sobre esse personagem que tá falando aqui na live. E é muito louco agora eu falar sobre a conversa que eu tive com ele mesmo. Na live, entendeu? Quem é que tá falando? Eu ou o personagem da live? Vamos lá, é o último, o final. Veja só. É o final, vou entregar um spoiler do final, mas foda-se, porque eles são vários excertos. Você pode ler excerto por excerto, ó. Eu me enxergo em terceira pessoa naquele Renan que aparece todos os dias em lives pelo YouTube. Quem você sou, me pergunto, e deixo para lá qualquer sentido de razão. Tento ser eu mesmo, mas vejo aquele rapaz como um amigo distante, que visito de tempos em tempos e nele me reconheço por afinidades desencontradas. Aquele ali é um processo, um disparo de falas que se improvisam e vão embora após 2 horas. Me resta um cansaço, é certo, mas também um alívio em despejar aquela pessoa a quem revejo horas mais tarde na televisão da minha casa. Me recuso a dizer que ele sou eu, ainda que ele olhe nos meus olhos, nos raros momentos em que olha para a câmera, tipo agora, e diga exatamente o que pensei naquele instante. Tenho sorte de nele não me ver, até por obrigação de ofício. No dia seguinte darei luz a outro alguém que também eu será. Torço para que todos morram, mas lá eles ficam, me assombrando, espreitando num canto qualquer, num corte qualquer, como alma penada, aguardando o melhor momento para me lembrar que ainda estão vivos a despeito do meu desprezo. Há quem diga que são melhores do que eu, e é fato que possuem mais amigos. Também não pegam trânsito para o trabalho, tampouco acordam com a dor na coluna cervical. Eles só querem que eu lhes sirva diariamente, senhores do meu ser. Nunca deixarei. Serei quem sou, ainda que sejam quem eu fui. Esta é a minha rebelião particular. Entenderam o que eu quis dizer ali? O lidar com o avatar digital é meio que sobre isso aí que eu tô falando no texto. Como é que é a relação sua com esse avatar? Porque cada vez menos nós vamos lidar... vocês vão lidar comigo na minha concretude quanto ser. Vocês não sabem quem é o Renan na concretude dele. Vocês sabem quem é esse avatar que eu despejo aqui, que é um simulacro de, vamos dizer, gestual, fala, imagem, que é um pedaço de mim que tá, vamos dizer, se expondo pra você. Mas que ele vira uma coisa própria. Porque vocês vão interpretar com a sua... Primeiro, através do instrumento que você tem na mão, em geral um celular, um laptop, um computador, uma TV. E aí vocês vão, através, vamos dizer, do seu equipamento mental, vocês vão interpretar quem é aquela pessoa ali. E aqui você vai lidar com aquela pessoa, você vai gostar dela, você vai discordar dela, você vai cancelar ela, você vai compartilhar ela. E você vai criar as suas próprias interpretações e os seus próprios vínculos com esse ser. Mas esse ser não sou eu. O Greenjoy falou, uma máscara. Talvez, mas são muitas máscaras. E são muitas figuras, e são muitos fragmentos. E eles ficam despejados rodando na internet. Entendeu? Entender que essas figuras despejadas são como talvez atores numa peça ou objetos que você vai largando no caminho é o que esses marçais fazem. Porque eles são cancelados, eles vão morrendo e eles sobrevivem, eles se renovam. Porque eles entenderam que isso é um jogo e que o digital não é real. E eu via isso como um erro, mas não é um erro. É uma força. É uma força. O Trump tem isso, muito bom que o Rizzo colocou o Trump. O Trump tem isso. Agora, grandes artistas que eu gosto, o Bob Dylan era isso, só que ele faz isso numa época pré-digital, né? Todos os filmes dele são sobre isso. Milley. O Milley é isso, realmente muito verdadeiro. E eu citei aqui outros caras que isso são força, eles têm força. O Kleber falou, o Pastor Mirim é assim? Talvez, cara. Talvez, e talvez... seja, vamos dizer, como ele está desenvolvendo isso agora no processo de... na adolescência dele, como a adolescência é um processo de transição entre o seu eu infantil e um eu adulto, né, e é sempre um processo muito doloroso, talvez a transição dele já seja uma transição para um eu digital, em que ele deixa de ser criança para virar uma série de vídeos e memes circulando na internet. Imagina a personalidade estilhaçada que esse cara vai ter. Talvez ele se torne esquizofrênico. Talvez o futuro seja ser esquizofrênico. Talvez, na verdade... os esquizofrênicos dominem o mundo, né? E aqueles, os deleuzianos, eles estejam certos, né? Porque
se a gente fica vivendo fragmentos, quanto mais fragmentado, melhor. Uma sociedade de fragmentados. Daniel Ribeiro. Renan, o formato de conversa do Papo Alfa não meio que conecta o você real com o seu avatar digital? Não, é só o avatar digital ali. Porque o fato de eu ter experiências cada vez mais pessoais e vocês conviverem de maneira quase pessoal, não altera o fato de que aquilo é um avatar digital. E na verdade uma das características dos avatares digitais, conforme o tempo passa, é se tornarem cada vez mais pessoais. Né? A ponto, pessoal, vamos ter inteligências artificiais agora em que os caras vão namorar elas. Entenda, homens vão casar com avatares digitais. Homens terão, vamos dizer, bonecas que vão falar com ele o tempo todo, e ele vai ter instrumentos para fazer sexo virtual com elas, e elas vão ficar dando carinho e atenção para esses caras solitários. E homens digitais também casarão com mulheres, e as pessoas vão viver esse mundo de simulações e avatares, a ponto do corpo delas se tornar quase que inútil, né? Você vai perder o físico, vai muito. Por isso que, assim, recomendo muito o livro Sol e Aço, do Mishima. Sol e Aço do Mishima, porque vocês nunca podem se esquecer que no fundo tudo isso é linguagem e que o mundo mesmo você vai experimentar através dos seus sentidos. O mundo concreto, você vai ver através dos seus sentidos. E você ficar se iludindo que tudo é linguagem, ficar vivendo através de avatar digital, você só vai se fuder. Um cara botou Nando Moura é sempre só avatar digital. Eu cito o Nando Moura nesse artigo, que tá na próxima valete. Ele é um dos elementos, porque o Nando Moura claramente é um avatar digital. Ele se tornou ao longo da vida dele, tanto que é um cara que vive isolado em casa, com opiniões caseiras, vivendo um mundo distante da realidade. É tanto que a gente, como grupo político, se propõe a sofrer, né, as vicissitudes de lidar com o mundo real. E ele não, ele, né, esse avatar digital, e ele deve sofrer muito com as dores do avatar digital, porque a vida dele, material, se baseia exclusivamente no trabalho do avatar digital dele, né? Então, imagino que deva ser bem, bem doloroso. Enfim. Agora, isso é tudo, no Brasil, a gente discute essas coisas enquanto a gente vê o nosso mundo se derretendo, porque ele é uma... Aliás, ele mostra, né, essa questão da tecnologia e do digital, ele mostra como no ser humano ele é capaz de conviver... como um ornitorrinco. É que eu sei ornitorrinco é um exemplo péssimo, e eu gosto de falar de evolução, acho biologia evolutiva é um assunto sensacional, mas é legal pra caralho, porque a gente é como se a gente tivesse várias etapas evolutivas ao mesmo tempo. Sabe uma foca? Tem coisa mais desajeitada que uma foca? A foca, pra mim, ela é como se fosse um ambulocetus, ou eu vi um nome, tem um desses animais que foram... Procura Remington com R, Remingtonocetus. Nocetus, quero tudo junto, tonocetus. Veja só que animal incrível. O Remingtonocetus, clica na primeira imagem dele, né? Esse aí. Ele é um dos animais do processo evolutivo que vai do Paquicetus até chegar nas baleias e nos golfinhos, né? E ele vivia em águas rasas, né? Ele era realmente uma parte desse processo evolutivo. E ele era um bicho desajeitado, ele parece um jacarezinho, não parece, Riso? Ele tem um formato aí, ele devia ficar igual o jacaré. Hã? Um crocodilo? Um crocodilo, ele parece um crocodilo, então ele ficava caçando em águas rasas. Ele era desajeitado para as duas coisas, mas ele, né, conseguia viver naquele espaço ali, né, naquele nicho ecológico e tal, e aí ele foi se adaptando de acordo com... E aí virou, assim que temos uma baleia aí, o Remingtonocetus não existe mais, mas existe a baleia, existe o golfinho. E o que eu quero dizer... nós, né, como sociedade, nós somos tipo esse ser, porque, especialmente aqui no Brasil, mas eu imagino que deve acontecer em outros lugares de terceiro mundo, deve acontecer na África, em que a gente lida com problemas profundamente primitivos e que não foram resolvidos no século XIX, do tipo saneamento básico, ou ferrovias, sabe? O Brasil não tem ferrovias, o Brasil tem um sistema de modais aí, de conexão no território nacional muito primitivo, que em alguns outros lugares já estavam sendo resolvidos no século XIX, tipo Estados Unidos, ou saneamento básico, era uma questão, sabe? Roma tratava da questão do saneamento básico com uma ênfase maior do que as grandes capitais brasileiras, né? Mas a gente também fala de inteligência artificial e quer estar preso nos grandes trends, e a pessoa trabalha para um Uber. Já pensou que a loucura que você trabalha para o Uber, que é você trabalha para um aplicativo de uma empresa que está situada fora daqui e o dinheiro aparece na tua conta e tal. É uma modalidade que, se eu fosse explicar para alguém 25 ou 30 anos atrás, ia soar muito louca, né? A modalidade de negócio disso. Então, a gente é um ser, vamos dizer, num processo evolutivo de transição, que a gente tem elementos, vamos dizer, antiquados presentes com elementos da adaptação a esse mundo novo. Então a gente não está perfeitamente adaptado à água, mas a gente não saiu da terra. Então a gente é um bicho muito do estranho, né? Então nós aqui no nosso terceiro mundo, se a gente fosse olhar, né, enquanto a gente olha, sei lá, vamos dizer que um taiwanês, um coreano, um chinês, um japonês, um finlandês, eles estão, se não perfeitamente adaptados, eles estão muito adaptados a esse mundo que está vindo aí. Nós aqui no terceiro mundo, nós não estamos devidamente adaptados. Nós estamos aí num processo estranho. Então, a gente
trabalha usando instrumentos da contemporaneidade extremamente modernos, enquanto a gente mora em barracos, né? Como é que você coloca isso? A Índia, que é um exemplo maior do que a Índia, né? Como é que você lida com essa bagaça? Você olha hoje, né? E você fala, nossa, que esquisito tinha esse ser de transição, né? É um ser de transição. Ele ainda botava os filhos dele, ele dava luz em terra, mas passava a maior parte do tempo debaixo d'água. Aí, pois bem, já viram uma foca ou uma lontra? Tem animal mais desajeitado do que uma foca, uma lontra, um leão marinho? Sim, esses animais ainda existem, eles estão aí nesse processo de nesse longo e doloroso processo de transição e adaptação, né? E somos nós. Nós somos esses animais estranhos, né? Sempre nos adaptando e lidando com essas contradições. E é isso, a gente no Brasil ainda tem um aspecto, a gente lida com aspectos pré-modernos, praticamente medievais, oriundos da nossa colonização, né? O patrimonialismo tem muito a ver com isso. O patrimonialismo, a gente pode falar que era uma espécie de regime, ou um sistema de administração comum na Europa, sabe, mercantilista, sabe? O tesouro real se confundia com o tesouro da nação, né? O Estado e o rei se confundiam, de modo que o tesouro era o tesouro do rei. Então as coisas se confundiam e o lucro operacional do Estado tinha a ver com o lucro da família que administrava o Estado. Isso tudo foi se tornando cada vez mais impessoal. A modernidade traz essa impessoalidade, mas aqui no Brasil a gente não trouxe, então a gente é meio medieval. E se a gente for pegar a Índia, que carrega características oriundas da Idade do Bronze, sei lá, o que é da Idade do Bronze, a gente tá falando aí de um sistema de organização social, de uma divisão de castas, de algo que, né, vem lá do meio que vem dos Vedas ali, e aquilo tem alterações ali ao longo do caminho, mas você vai ter, vamos dizer, elementos presentes na cultura indiana de hoje, que, né, no fundo vem de um processo de invasão que aconteceu lá em 1000 e pouco antes de Cristo, e deu origem a uma sociedade esquisitíssima, que é a sociedade indiana, e ela tá aí. Então sim, né, se o nosso problema é medieval, o deles é da Idade do Bronze, e vamos lá, né? A gente vai se adaptando. E, cara, a gente vai que vai. Porque eu acho que a gente tem que entregar alguns tipos de leitura, alguns tipos de análise que vocês não verão em nenhum lugar.